com Conversa de Corretor comigo, Alana Falcão. Hoje eu estou com duas convidadas maravilhosas que há algum tempo tenho acompanhado suas jornadas no mercado imobiliário e já vão me perdoando aí a voz, porque tá todo mundo assim, né? Agora tá todo mundo um pouco gripado. E eu quero falar um pouco sobre a Cristina Castro. Ela é uma gaúcha, gente, João Pessoa. Está sendo invadida por esse povo aí, pelo resto do nosso país. Ela é gaúcha, apaixonada pelo Nordeste, em especial por João Pessoa, onde vive há 6 anos ela e a sua família. Ela é nutricionista de formação e, após quase 20 anos atuando nessa profissão, formou-se como corretora de imóveis, se especializou nos locais que mais ama. Eu sempre falo nos meus stories, ela é a dona do Jardim Oceania e do Bessa, ela que comanda ali, que faz posicionamento muito bem. Ano passado, ela fez mentoria com a Cláudia, que também está aqui, a Cláudia Dietrich, fez a mentoria e o curso de consultora de homestage. Hoje vocês ouviram muito eu falar sobre homestage. O outro podcast, acho que o anterior a esse último, nós tivemos a Sônia Moura também, que falou sobre homestage, junto que ela iniciou isso dentro da Remax, com a irmã dela, Alexandra, e hoje vocês vão ouvir demais. Se não aprender hoje, não aprende nunca mais, viu? Então, atualmente, a Cris é corretora de imóveis associada na Remax Divina, consultora em homestage, onde prepara os imóveis para venda com dedicação exclusiva. Seja muito bem-vinda, dona Cris. Pode falar. Boa noite, Alana. Boa noite aos nossos ouvintes. Isso. Boa noite, Cláudia. Boa noite, pensei que ela ia me esquecer. Já estava aqui, ó, e eu. Gente, essa conversa é assim mesmo, viu? Ela eu já vou aqui fazer a apresentação da Cláudia, que a gente tem muito assunto para hoje. Eu já sei que a Cris vai puxar a Cláudia para conversar aí sobre as jornadas delas que se cruzaram. Mas, antes disso, eu tenho algumas perguntas para a Cris, viu? Por que ela sair do ramo da nutrição e vir trabalhar conosco aqui no Nordeste? No ramo imobiliário é uma coisa assim, inusitada, curiosa, e eu acho que ela tem muito a nos falar, né? Mas antes disso, deixa eu só fazer a apresentação da Cláudia aqui, corretora de imóveis especialista em homestage. Iniciou sua jornada no mercado imobiliário em 2016 como corretora de imóveis lá em Florianópolis. Escritora do livro Destaque e Venda Seus Imóveis e coautora do livro As Especialistas do Mercado Imobiliário. Criadora também do primeiro aplicativo de consultoria de homestage para corretores de imóveis. Esse é novo, viu? Porque eu ainda não estou sabendo dessa novidade. E eu já quero, né, Cris? Tu já sabia, Cris, disso? Então, meu Deus do céu. Todo mundo tem que saber, né? Tem um aplicativo agora pra gente, corretor de imóveis, destinado a homestage, então o negócio deve ser muito bom. Formada em comunicação social, pós-graduada em administração de recursos humanos, o que explica a paixão dela em compartilhar conhecimento e estar sempre em busca do aprimoramento. É um segredo das pessoas que têm vindo aqui, pessoal. Essa busca por sempre crescer tem sido realmente um ponto em comum. É um segredo das pessoas que têm vindo aqui. É o retorno aqui do... Então, é isso. Eu estou aqui com a Cláudia. Seja muito bem-vinda. E a Cris, mais uma vez, sejam bem-vindas. E vamos falar aí. Cris, me fala aí. Essa troca de área de atuação... Então, eu trabalhei quase 20 anos como nutricionista na região sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E quando eu vim para o Nordeste, eu precisei parar, né, de trabalhar. E depois de um certo tempo, 4, quase 5 anos, eu precisava me encaixar novamente, né, no mercado. E eu escolhi, né, encaixou bem para mim a corretagem. Né, trabalhar como corretor de imóveis.
E depois o homestage também. Aí que entra a Cláudia Aí e vocês entram num ponto em comum aí, Isso né? ainda foi durante... porque eu sempre gostei, assim, de organização, de decoração também, apesar de homestage não ser decoração, a Cláudia pode se aprofundar nisso. Mas foi em função disso, durante o curso, eu comecei a procurar sobre decoração de imóveis, né? Enquanto eu estava estudando, que foi durante a pandemia. E apareceu homestage. E aí eu comecei a ler a respeito. E depois a Cláudia apareceu no Instagram também. Então foi assim que eu comecei. Eu confesso a vocês que quando eu escutei a primeira vez, que foi a Alexandra no curso 360, né, da Remax, ela falar sobre isso, já tinha visto. Eu achava que eu jamais ia precisar de buscar informações sobre isso. Porque eu pensei que o trabalho de corretor era simples, até pelos exemplos que a gente via nas plataformas, né? As fotos a gente nem conseguia perceber. Quando a gente não tem conhecimento do homestage, a gente não consegue perceber a diferença do que é um imóvel trabalhado com essa técnica e um imóvel que não está trabalhado, né? Com certeza. Fala mais sobre isso, Cláudia. Seja bem-vinda. Obrigada, Alana. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui contigo, estar aqui com a Cris, que é a minha parceiraça. O homestage entrou na minha vida muito por acaso. Como eu sempre falo, a captação do imóvel, que vocês na Remax têm uma coisa já no sangue de vocês, né, da importância da captação de imóveis. Eu trabalhava no mercado tradicional, que não dá muita importância, né, para a captação do imóvel, que o foco maior é no cliente comprador e não no cliente vendedor. Então, o meu foco sempre foi no cliente comprador, mas uma época eu fui trabalhar sozinha e eu me dei conta de que eu precisava captar imóveis. E eu tinha uma grande dificuldade, porque eu não gostava de captar imóveis. Eu brinco, não é que eu não gostava, eu odiava captar imóveis. Eu achava uma coisa extremamente chata, invasiva. Mas como toda dor a gente tem que ir atrás de descobrir o porquê, eu fui atrás do porquê eu não gostava. E aí eu descobri que eu não gostava de invadir a casa do cliente. Quando eu entrava lá, que eu via os pertences deles, né, pessoais, a foto da família, aquela história toda por trás do imóvel, aquilo me incomodava. E aí eu fui atrás de como eu poderia impactar menos isso na minha carreira, né? E aí eu descobri o homestage, eu descobri o termo neutralizar, despersonalizar, até a gente conversou sobre isso essa semana, né, Cris? A importância de você despersonalizar um ambiente, tirar a cara do morador ali. E aí eu me apaixonei pela técnica. Quando eu fiz o curso, eu fiz para usar nos imóveis que eu captava, mas como você fez aí na minha descrição, eu gosto muito de compartilhar, e eu comecei a compartilhar isso no meu Instagram diariamente. E muito corretor começou a me procurar. Cláudia, como é que faz? Me indica um curso, isso e aquilo. E eu comecei a realmente mergulhar nesse universo, me aprofundar, fazer mais cursos, enfim. E aí eu decidi que eu não só aplicaria nos imóveis que eu estava captando, como eu ia compartilhar isso de forma profissional com corretores. E é o que eu tenho feito hoje. A minha grande paixão é realmente compartilhar esse conhecimento. Bacana. E me fala uma coisa, você estava falando agora sobre a questão de neutralizar, a questão de... e os clientes, quando você começou a aplicar essa técnica, o que eles passavam de feedback para vocês? Se incomodava por estar despersonalizando o imóvel que é dele ou não? Eles... Tem vários processos, né, Alana? O primeiro processo é quando você vai abordar o cliente e explicar para ele que ele precisa preparar o imóvel dele para ser vendido. No começo da carreira, a gente comete todos os erros, né? Quando a gente começa a preparar, eu falava já direto o termo homestaging. Então, eu chegava para um cliente que nunca tinha escutado falar disso e falava para ele, olha, eu queria te oferecer o homestaging. E aí, o cliente já se assustava. Porque eu estava oferecendo para ele uma coisa que ele nunca tinha escutado falar. E aí, quando você nunca né, se depara com esse termo, aí parece que é uma coisa chique, que é caro. Enfim, eu colocava vários obstáculos para o meu cliente. Então, eu percebi que eles, ao primeiro passo, eles tinham aquela resistência, negavam, mas quando eles conseguiam entender a essência do que era o homestaging, que é você preparar o imóvel,
nenhum deles teve essa preocupação. Ah, mas eu quero manter o imóvel com a minha cara. Nunca foi um problema despersonalizar. Até quando eles veem o imóvel deles dessa maneira, eles mesmos se surpreendem. Porque muitas vezes eles não tinham mais a percepção do potencial que o imóvel dele tem. Então, é muito legal quando você apresenta o imóvel para ele depois que você faz o home staging e ele mesmo se surpreende. Ele mesmo fala, poxa, até eu compraria minha casa de novo. Então, é muito legal quando você eu pensei consegue nisso. chegar pensei nisso. que, de repente, tem clientes que pensem nisso, né? Eu nunca tive nenhum cliente que teve problema com essa parte de despersonalizar. Eles sempre entenderam. Até porque, Alana, eu acho, a Cris pode até falar isso junto comigo. Quando você explica para o cliente o processo do home staging, o motivo de você estar fazendo aquilo. Eu sempre falo, por exemplo, quando a gente vai num hotel, você não entra no hotel e tem ali foto do dono do hotel no teu quarto, dos funcionários, ou de todas as pessoas que dormiram neste quarto, né, por exemplo. Isso não tem. Porque a gente ia causar um mal-estar, né, no hóspede. Então, por que é tudo neutro, tudo clean? Para trazer essa sensação de limpeza, sensação de estar neutralizado mesmo, né? Estar despersonalizado. Aí você se sente mais tranquila, mais aconchegante, é bom estar naquele lugar. E quando eu passo para o meu cliente esse feedback, assim, essa comparação, essa analogia com o hotel, eles começam a entender o porquê que tem que fazer isso. Então, geralmente, o cliente ele aceita isso muito bem e eu realmente nunca tive problema nenhum com um cliente meu. Aí a Cris tem que dizer como é que foi com os dela, porque ela tem experiência. Como é que está também. essa experiência, Cris? A Cláudia, ela faz um trabalho bem voltado para o home staging, né? Ela faz a captação de home staging. Eu já faço a captação para a venda do imóvel e aí o home staging entra, né? Como um plus, como Isso. algo que é... Aí depois eu quero fazer uma pergunta para a Cris também. Mas eu não tenho falado, como tu falou, em home staging. É preparar o imóvel para venda. Eu acho que eles pois eu vou entendem falar uma coisa para melhor. vocês. Fazer igual o nordestino. Pois, eu vou dizer uma coisa. Sempre quando eu estou conversando com um cliente, que ele pergunta assim, que eu vou expressar os serviços que a gente oferece, tipo, fazer o estudo comparativo de mercado, um planejamento de marketing para o imóvel dele. E aí, eu quero que vocês me digam se eu estou errada ou se eu posso continuar assim. Eu falo, nós preparamos o seu imóvel com técnicas de home staging, que eu acho a palavra linda, maravilhosa. E agora, Cláudia falando e você falando, eu estou aqui matutando na minha cabeça. Meu Deus, será que eu estou assustando o cliente? Mas assim, ninguém nunca disse assim, não vou fazer porque você vai aplicar uma técnica que eu não conheço. Não. Mas eu falo, né, que é a questão da organização. Eu ainda não tenho todo o talento que vocês têm. A prática é o olhar mais refinado, né, de vocês em relação a fazer o home staging profissionalmente, né? Mas a gente tenta chegar próximo disso, porque a gente já tem mais ou menos uma noção, né? Alana, acho que é errado falar home staging de forma nenhuma. Você pode continuar usando. O que na minha experiência, eu aprendi primeiro eu falo para o cliente o que é a técnica, sem usar o nome home staging. Eu falo, olha, nós vamos preparar o seu imóvel. Quando você prepara, a gente vai descartar, neutralizar, despersonalizar. Uso todas as palavras, mas eu foco muito na preparação do imóvel, que é realmente assim, né? Como eu sempre dou essa analogia. Quando a gente vai vender um carro, a gente leva esse carro para lavar, a gente leva esse carro no mecânico, né? A gente deixa ele um brinco. Verdade, agora entreguei a minha idade, né? É verdade. A gente deixa esse carro um brinco para ir para o mercado, para você levar numa concessionária ou para você anunciar nos portais, né, de carro. E por que a gente não faz isso com o imóvel do nosso cliente? Tem que ser exatamente igual. A gente tem que lavar, né? Tem que levar no mecânico. Então, assim, a gente tem que ver se tem infiltração, ver essas coisas. E quando você fala para o cliente a palavra preparar e explica para ele o porquê, tudo, quando eu percebo que o meu cliente entendeu, né, o que eu quero fazer, aí eu falo para ele, isso que eu falei para o senhor ou para a senhora se chama home staging. É uma técnica que surgiu nos Estados Unidos. Aí eu conto a história do home staging. Mas aí ele já absorveu, ele já comprou a ideia e aí realmente ele fica encantado com a palavra, como você fica, que realmente é muito bonita.
Mas primeiro eu faço o processo ao contrário. Eu explico para ele o que é e depois eu uso a palavra home staging. Que acho que é o que a Cris tem feito também, né? Depende muito da situação do imóvel, eu vejo assim, né? Porque é diferente, tu é chamada para o home staging, né? Então, tu trabalha todas as técnicas. A gente, como corretor, que vai fazer a captação para a venda, tem que fazer aquele olhar, né, do imóvel e ver se vai precisar ou não usar todas as técnicas de home staging. Essa semana mesmo eu fiz uma captação que eu vi que era um imóvel já organizado, né? E que precisava mais tirar as coisas pessoais, assim, de fotografias. Sim. Então, foi a única coisa que eu falei para ela. E disse que aquilo ia ajudar o comprador a entrar, né? Que era importante tirar, porque até a questão também de se expor, né? A gente pode usar assim. Exatamente. E ele tem que entrar ali e sentir que aquele imóvel pode ser dele e não vendo outras pessoas ali, né? E ela entendeu super bem. Quando eu cheguei para fazer as fotos, ela já tinha tirado tudo. Aí, em cima das pias dos banheiros, eu tinha observado que tinha muita coisa. Aí eu disse pra ela que era legal deixar mais limpo, que as fotos ficavam mais apresentáveis, e ela entendeu super bem. Então, essa menina é meu orgulho. Então, assim, depende do olhar. Então, fazer o curso é importante pra gente saber quando que vai poder precisar usar muito do home staging ou só alguns detalhes também, né? Eu já ouvi você falar, conversando, sobre você entrega alguma lista ao cliente para que ele esteja guiado nessa preparação antes de você chegar na casa dele ou não? Não. Você vai fazendo na hora? Eu não sei, Cláudia, tu faz? Eu faço. Como um profissional faz, né? Eu entrego antes para o cliente um checklist do que ele pode descartar, né? Porque assim, quando a gente mora no imóvel, assim, se eu pedir para você agora, Lana, imagina a tua cozinha. Ai, cacareco, viu? Se você fecha o olho, você já consegue imaginar pelo menos 10 itens ali que você nunca usou ou que estão quebrados, lascados, que se você mudar de casa, ele não vai com você. Então, por que você não faz esse descarte, essa doação antes? Porque vai ajudar a gente a organizar, vai ajudar na hora de neutralizar. Enfim, aí eu passo um checklist para ele bem simples, assim, uma coisa de Excel, que ele vai podendo ali ir retirando e para ajudar no nosso processo, né? Quando a gente for aplicar a técnica na casa dele, já vai estar mais organizado, vamos dizer assim. Então, eu passo para ele, sim, um checklist antes. Joia. Cris, me fala uma coisa. Você começou, a Cláudia também, né? Como corretora de imóveis. Como corretora. E depois que vocês descobriram esse universo, que é o mercado dentro dessa técnica de home staging, sendo aplicado não só nos imóveis para vendas regular, como também para essa crescente aí do Airbnb, né? A preparação de imóveis para temporada, também se aplica nessas técnicas, pelo que vocês falam muito nos stories, no Instagram, no feed de vocês. Vocês falam muito sobre isso. Mas tudo começou com a entrada de vocês dentro do ramo imobiliário, como corretora. E hoje os corretores, assim, quando é mais a Cláudia do que até a gente que é mais novinha, né? Me chamou de velha. Não, mais novinha. ramo, Não, eu falei não. Ela falou que era desde 2016, né? Então, assim, você acha que hoje a gente tá mais maduro para ouvir isso? Como foi assim no início? Alana, assim, ó, quando eu comecei a falar de home staging, nenhum corretor, eu tinha contato com nenhum corretor que usava a técnica. Quando eu fiz o curso da Chay lá em São Paulo, por exemplo, eu era a única corretora que estava no curso. As outras pessoas eram design, isso, era um pessoal que estava em transição de carreira, né? Era arquiteto, estava cansado da arquitetura, estava procurando alguma coisa que ele tivesse um entendimento, aí ele via uma oportunidade no home staging. Tinha, assim, quando eu fiz o curso, tinham diversas pessoas de diversas áreas fazendo transição de carreira. E eu era uma corretora que estava ali e eu pensei a mesma coisa como você. Como é que eu vou aprender isso? Porque na minha cabeça tinha muito a ver com design, com arquitetura, e eu não entendo bulhufas disso. Falei, como é que eu vou
aplicar isso se eu não entendo dessa parte, né? E aí eu vi que realmente eu não precisava entender de arquitetura, de design de interiores, para poder aplicar o home staging. Eu, como corretora, a gente tem um olhar, né? Quando eu entro na casa de um cliente, eu sei o que pode estar atrapalhando uma venda. Eu sei que uma poltrona rasgada ali está causando uma má impressão quando a gente entra ali, uma infiltração, enfim. A gente vai treinando o nosso olhar mesmo, né? Então, assim, como ninguém falava disso, eu não posso falar antes de eu começar a falar sobre o home staging no mercado imobiliário. Mas hoje eu vejo que muito corretor me procura e fala, Cláudia, faz muito sentido fazer isso, né? Muitos corretores já me procuraram e falaram assim, Cláudia, eu já fazia isso, mas eu não sabia que era uma técnica. Eu já ia na casa do meu cliente antes, né? Não usava o termo preparar, nem muito menos home staging, mas eu chegava lá, eu arrumo a cama. Mas assim, se tá florido, vai florido mesmo. Eu não vou trocar por uma branca. Mas ele já tinha um pouco dessa ideia de que ele precisava organizar o imóvel. Mas a diferença entre você fazer isso para foto e o home staging precisa ficar mantido ali até o final do processo. Isso é uma coisa muito legal da gente falar. Exatamente. Porque tem muita gente que pensa que eu vou lá e faço o home Só staging pra só para foto. Não, o home staging... Porque assim, mas, a ideia Cris, a gente sente dificuldade de manter até o final, não? Assim, porque no dia das fotos as pessoas deixam... eu vou chamar para limpar, E no dia das visitas, às vezes, a gente chega e o imóvel não tá do jeito que a gente tirou as fotos. Essa era uma pergunta que eu queria fazer para a Cris. Daqui a pouco eu vou fazer para entrar nessa questão aí do cliente. Mas o que... Agora me perdi total. Que o cliente, assim, o home staging se prepara para daqui até vender. Isso. E não só para as fotos. Não é só para as fotos. Porque tem muita gente que me pergunta assim, Cláudia... Quanto você cobra só para ir lá no dia das fotos, me emprestar teu material e tudo? Não, para mim não tem o menor sentido eu ir lá, fazer o home staging, preparar o imóvel, deixar ele lindo e maravilhoso para o portal imobiliário. E aí, quando você entrar lá pessoalmente, o imóvel está todo bagunçado, não tem nada do que ele viu nas fotos, porque aquilo lá vai dar uma má impressão para ele, uma sensação de engano, né? Pô, fui enganado, porque nas fotos o imóvel está de um jeito, eu chego aqui está de outro. Enfim, a ideia é que ele se encante com o imóvel pessoalmente. Na verdade, a ideia não é nem ele se encantar. A ideia é ele chancelar o que ele já viu nas fotos. Porque hoje em dia, quando eu entrei na corretagem, agora que ela já me chamou de velha, quando eu entrei na corretagem, o cliente sentava na minha frente, por exemplo, e falava, Cláudia, me mostra todos os imóveis que você tem aqui no bairro X. Aí eu pegava esse cliente, colocava no meu carro e saía andando. Né? Vamos no imóvel X, Y, Z. Ele via 1000 imóveis e selecionava 3 para mostrar para a esposa ou para o esposo, enfim, era assim que funcionava. Hoje, esse cliente ele vai primeiro para a internet. Então, ele vai para o portal imobiliário, ele vai para o site da imobiliária, ele olha o imóvel, esse sim, esse não. Então, se ele se encantou por um imóvel, Alana, assim, então a chance da gente vender esse imóvel já é maior. Quando esse cliente vai para a imobiliária, ele pede para visitar esse imóvel, se ele encontrar o imóvel exatamente como ele viu na foto, com a localização onde ele queria, que isso ele já sabe se é ou não, com o preço que ele pode pagar ou não. Então, ele só precisa realmente entrar ali e sentir o imóvel, né? Então, assim, se ele entrar ali, o imóvel tiver exatamente como ele viu nas fotos, que foi o que levou ele para visitar esse imóvel, ele só vai chancelar o que ele viu. Aí ele vai falar, sim, esse imóvel está exatamente como eu queria. E aí ele pode partir uma proposta. Se ele chegar lá e não estiver nada como ele viu nas fotos, acabou, a gente já perdeu o encantamento aí. Cris, me fala sobre a sua experiência nessa entrada aí no ramo imobiliário e, especificamente, trabalhando com a técnica do home staging nos imóveis que você tem captado. Eu acho que depende muito do cliente e se ele entendeu bem, né? E a vontade que ele tá de realizar mais rápido a venda, né? Porque eu não tive problemas ainda. Eles organizam até, achei engraçado esse dia, uma senhora disse, tá do jeitinho que tu gosta, achei tão engraçado. Que tu gosta. Que eu gosto, assim, não. Né? Então, assim, porque eles entenderam bem como que é para encantar, né, o cliente, que essa é a nossa ideia, né, causar um encantamento. A ideia do home stage é essa, né, causar o encantamento no comprador. Então, quando eles entendem bem isso e que isso é para facilitar a venda, eles colaboram, né? E entender que o imóvel tem que estar
como nas fotos, Aham. né? Porque, como a Cláudia disse, ele vai olhar as fotos e quando chegar lá, ele quer ver exatamente aquilo que ele viu, né? Chegar lá, ver tudo bagunçado, ele desencantou. Acabou o encantamento na hora, né? Sobre isso que a gente tá falando, tem aqui a Cris tá interagindo conosco e ela falou, é muito difícil, mas não é impossível. Na grande maioria das vezes, há uma dificuldade de colaboração dos moradores em manter o imóvel organizado, assim como as fotos, né? Mesmo dizendo sobre os benefícios de deixar uma boa impressão para a visita, a gente realmente sente essa dificuldade. Tem um comentário aqui do Armando, viu, Cláudia? Ele está falando assim, quando é que eu posso cadastrar a Cláudia como corretora na Remax Divina? Você não sabe de nada, viu, chefe? Deixa que a gente vai contar depois. Olha, quem vai contar isso pro senhor é a Cris Castro. A gente vai ter que botar ela numa mesa e sentar ela e o senhor conversar com ela, viu? Então, assim, tem essa dificuldade, né? E como você estava falando, Cris, sobre a questão da gente explicar, pode continuar falando aí o que você estava falando também, que é justamente dentro desse assunto sobre a gente... Não é que realmente acontece. Eu tive um imóvel agora há pouco, que a gente fez as fotos. Toda vez que eu chego para fazer visita nesse imóvel, eu acendo as luzes, porque tem um projeto de projetados, iluminação, muito bacana. As fotos foram realmente feitas e passou, acho que uns 2 meses, o imóvel todo prontinho. Essa semana que passou, faz uns 10 dias que a cliente me mandou, foi assim, eu posso colocar minhas coisas de volta no lugar? Então, assim, porque a gente tava com um ritmo de visita, Sim. né? Mas você vê que ela se sentiu incomodada por não estar do jeito que ela quer. Mas porque a gente precisa realmente mostrar o imóvel da maneira que a gente tira as fotos, né? Os projetados fazendo o papel dele, a iluminação fazendo o papel dele. E aí, quando a gente joga muito perfume no banheiro, hidratante e tudo, que você chega, você acha até que o banheiro é menor do que o que ele é, né? E assim sucessivamente, brinquedos, demais, né? Vocês, quando eu perguntei, é justamente porque eu tive essa experiência da cliente perguntar se podia voltar com tudo dela, porque... Para mim nunca me perguntaram, Alana, é curioso isso, achei curioso perguntar. É por isso que eu acho que é muito importante nós como corretores, a gente ter essa percepção se o cliente realmente entendeu o porquê a gente está fazendo isso. Mas eu acredito que ela entendeu. Porque às vezes eu percebo, às vezes, que eu já fiz algumas parcerias com corretores, e às vezes eu percebo que o cliente, eu preparo o imóvel junto, mas eu percebo que o cliente não entendeu o porquê que eu estou fazendo aquilo. E ele acha que é para foto, por exemplo. Né? Então, assim, vocês Remax, eu acho que vocês têm um grande ponto a favor de vocês que trabalham com gestão de exclusividade, né? Por quê? Quando você tem a gestão do imóvel, toda visita que esse imóvel vai passar, vocês que vão conduzir o cliente, né? Seja o corretor ou o cliente de vocês, corretor parceiro. Então, qual é a ideia? É vocês chegarem um pouco antes e vocês verem se esse imóvel está de acordo com a foto. Porque às vezes o cliente realmente não tem tempo para fazer isso, ou ele não tem o olhar que a gente tem, ou realmente ele não, né? Eu não vou fazer isso hoje. Ele está desmotivado. A gente nunca sabe qual é o motivo. Hoje. Exatamente. Né? Como é que o cliente está naquele dia, né? Tipo assim, às vezes o cliente está vendendo... A gente sabe que às vezes tem um cliente que está vendendo esse imóvel por um motivo de separação, por exemplo. E aí, aquele dia ele está bem abalado, né? Enfim, aí ele não está afim de preparar, colocar a colcha ali, colocar o aromatizador. Então, quando a gente tem a gestão desse imóvel, fica muito mais fácil. Porque daí a gente assume essa responsabilidade, vamos dizer assim, né, como corretor. Então, olha, seu José, no dia da visita, eu vou chegar aqui meia hora mais cedo para preparar o imóvel, né, desde que esteja organizado, né, que os descartes estejam feitos, mas eu vou chegar aqui meia horinha antes para ver se o imóvel está de acordo com o que está na foto. Então, assim, por isso que eu acho que é muito importante casar a gestão de exclusividade com o homestaging. Então, assim, teve gente que me perguntou, vale a pena eu fazer o homestaging se eu não tenho exclusividade do imóvel? Não.
Porque, assim, como é que você vai Não faz controlar sentido, isso, né? Então, assim, como é que o corretor Fazer esse vai investimento. fazer esse investimento ter para todo esse cuidado. Exatamente. Então, para mim, não tem sentido nenhum, né? Se for o morador do imóvel que for fazer, contratar um stager para isso, tudo bem. Agora, um corretor que não tem exclusividade de fazer, eu realmente não vejo nenhum sentido. Mas vocês que têm essa raiz de fazer a gestão do imóvel, eu acho que é um ponto super a favor. Sobre essa questão da exclusividade, deixa eu aproveitar e falar do nosso primeiro homestay em João Pessoa, cenográfico, né? Que nós fizemos. Ela botou só a foto dela ali, a É. minha, ela fica dentro. Não, a foto Eu tô tá aqui também. é. A minha tá pequenininha, mas eu tô dentro. Então, a Cláudia fez comigo esse homestaging. Eu tinha a exclusividade do apartamento. E quando a gente fez o homestaging, que eu coloquei no Instagram, que eu fiz um Ó, vídeo. eu tô aqui com ela, ó, que bonitinha. Eu lembrei agora de um comentário que uma pessoa perguntou se ficaria, que seria só para fazer o vídeo aquele dia, né? As fotos, ou se iria ficar. Daí eu expliquei que iria ficar até ser feita a venda. E ela respondeu, mas pena que isso só pode ser feito com exclusividade. Exatamente. Né? Então, faz todo exatamente, sentido. porque não tem porquê a pessoa que não pegar com exclusividade, né, a venda de um imóvel, Sim. ter todo esse trabalho, né, Essa desse dedicação. Eu, inclusive, nem fazer recomendo a pessoa fazer isso, né? Se for o corretor, eu nem recomendo ele fazer. Porque não tem sentido, por exemplo, esse imóvel que a Cris captou em exclusividade. A gente foi lá, teve todo o preparo, eu deixei meu material ali com ela, enfim, a gente fez um trabalho que foi, modéstia à parte, ficou muito legal, né, Cris? Eu adorei. Bom, você foi lá conhecer, ajudou a fazer gente. a venda, com certeza. Então, eu acho assim que não tem sentido você montar o homestage num imóvel, por exemplo, vazio, se você não tem exclusividade nele. Eu não vejo sentido. E a exclusividade, ela hoje, muito bem trabalhada, até mesmo pelo mercado, corretores que, até mesmo fora da Remax, é difícil as pessoas abrirem o seu coração para, eu digo coração, né? Para, assim, querer trabalhar em exclusivo, porque para o cliente vendedor e para o próprio corretor, para o cliente vendedor é a melhor forma dele ter representado o imóvel dele no mercado. Eu não tenho a Você menor dúvida. Você vê o que é que acontece, né? Que é uma das coisas que eu tenho refletido entre hoje e ontem. Hoje a gente foi nos imóveis de uma construtora, que nós fomos trabalhar a venda deles. E assim, os imóveis é da construtora, né? Novos. A Remax é especializada em imóveis mais usados. Terceiros. E por isso que é tão importante o cliente vendedor do imóvel usado ter essa atenção de saber quem vai me representar, né? Quem vai acompanhar, quem vai me dar o feedback. Aí você está com todos os corretores trabalhando para você, não sabe quais são as fotos que eles estão colocando, informações e tudo mais, como a gente vê cachorro, gente deitada na cama, toalha em cima da cama. Gente deitada na cama, adorei aquela foto, vocês gostaram, Entre outras coisas, né, que a gente vê nas fotos dos imóveis, dedo na frente da câmera. O corretor no espelho. Corretor no essa espelho. é clássica, né? Super. Nos feeds agora, stories, tá bombando os corretores no espelho. Mas assim, aí o próprio cliente vendedor, ele para assim e pergunta, por que meu imóvel não foi vendido ainda, mas ele não tem nem dados. Com a exclusividade, ele tem isso. Eu acho que eu tenho batido muito nessa tecla aqui no podcast, para conquistar as pessoas e mostrar que o benefício não é para a gente. O benefício é do vendedor, que tem uma excelente gestão. A gente tá no mercado, a gente às vezes sente a dificuldade do cliente entender, porque ele vai ter muito mais, o imóvel dele vai estar muito mais trabalhado, o marketing sendo feito por uma pessoa do que feito por várias. Sim, com certeza. Gente, Instagram vende pessoas, trabalha com pessoas. Imóveis, a gente trabalha
de acordo com que a gente tem confiança no trabalho daqueles corretores, né? Eu acredito que a gente está caminhando para esse meio, né? Por exemplo, um profissional de botox, de psicologia, ali eles não estão, que todo mundo vende tal produto, tal serviço. Agora, eu vou comprar de Cláudia, eu vou comprar de Cris, eu vou buscar elas como profissionais de acordo com o que elas estão acompanhando os imóveis, e aí tem as indicações dos colegas que sabem, que fazem, que estão tendo esse cuidado, e aí a gente vai trabalhando, né, isso. E a técnica de homestaging aplicada na exclusividade, outro dia eu estava escutando uma live sua com outras profissionais da área de homestaging, e alguém perguntou assim, agiliza a venda? É mais rápida a venda? O que vocês duas têm a falar sobre isso? É uma pergunta recorrente dos próprios clientes, né, que estão vendendo um imóvel. Com certeza. Na verdade, Nana, tem dados sobre isso, tá? Não é um achismo. Tanto aqui no Brasil, que já foi feita uma pesquisa com a Data Store, quanto eu uso muito os dados da Espanha, que são dados muito parecidos com o mercado imobiliário de usados, é muito parecido com o nosso. 80% dos imóveis que passam por homestaging são vendidos em até 3 meses. Então, assim, é um prazo bem rápido para uma venda de imóvel no Brasil, que chega a passar de 1 ano, às vezes, o imóvel, né? Quando ele não está bem administrado. Então, eu acho, assim, o casamento perfeito para você vender o imóvel rápido é gestão exclusiva desse imóvel, homestaging e precificação correta. Então, para mim, esse é o casamento perfeito. A gente lá, geralmente, assim, nas reuniões, ou quando a gente para responder um cliente, meu imóvel ainda não foi vendido, o que está acontecendo? Tem 2 motivos. Um é o trabalho do corretor e o outro é o preço, né? Quando não topar no preço, vamos lá ver se está feito todo o passo a passo de representar o seu imóvel no mercado. E aí eu acredito muito que a gente topa com o assunto homestaging do imóvel. Porque é a forma que a gente está demonstrando. A gente trabalha com folder de excelente qualidade, que tem fotos, mas assim, essas fotos estão preparadas, né? Esse aqui que a Cris trabalha, fazendo a divulgação do trabalho de vocês, foi eu levei um susto. Não estou falando susto da parte negativa, mas de impressionada como um imóvel que está vazio pode ter essa técnica também, né? E como a gente resolve alguns assuntos, como entro no imóvel, não sei se vai caber meu sofá, não sei se vai caber meu fogão, não sei se vai caber minha cama, porque minha cama é king, a minha como é as outras? Enfim, e aí quando você tem um trabalho de homestaging no imóvel vazio, eu acho que a velocidade, com certeza, de percepção que ali dá para seus itens ou o que você quiser projetar é mais rápido, né? Era o que acontecia com esse imóvel aqui, apesar da suíte ser bem grande, né, Cláudia? Enorme. Ter colocado a cama ali, o cliente quando entrava, ele conseguia ver que dava mais uma king, que dava mais uma mesa de escritório. Aí eles começavam a imaginar coisas, né? Sim. O que mais que dá para colocar de armário, daí outra tinha estante, sabe? Então, eles já conseguiam imaginar. Se ele tivesse todo vazio, eu não sei se eles conseguiriam. E além do encantamento, que ela encantava muito. Eles entravam, tava lá a suíte perfumada, né? Organizada. Então, ele já consegue se imaginar eu chegando, né? Tendo esse quarto, tendo essa suíte. Isso mexe, né? Exatamente. É mais fácil de você se visualizar, né? Quando eu entro no espaço vazio, primeiro que assim, 90% das pessoas, elas entram no espaço vazio, elas não conseguem ter noção real do espaço. Então, isso é comprovado. Eu sou uma dessas 90% dessas pessoas. Porque se eu entro no imóvel... E tem outra coisa, né, Lana? Uma coisa é chegar pra você e falar assim, Alana, eu tô com um imóvel pra vender, tem 500 metros quadrados. Você vai falar, pô, 500 metros quadrados é grande. Né? Aí você começa a imaginar, cabe tudo que eu tenho. E quando eu falo pra você, eu tenho um imóvel pra te vender que tem 30 metros quadrados. Aí você fala, mas não cabe nenhuma cama.
né? Aí começa a te mostrar, olha, cenograficamente, cabe uma cama, cabe uma mesinha de cabeceira, cabe isso, cabe aquilo, cabe um sofá, cabe uma poltrona, e aí você começa a mostrar, o cliente consegue visualizar, é muito mais fácil dele pensar, poxa, esse móvel é legal, né? Do que eu entrar num imóvel vazio e ele ficar só imaginando. Eu falo que o cliente, ele não precisa imaginar, ele precisa ver. Né? Que é bem diferente. Sentir mais próximo daquela realidade, né? Até porque nem sempre a gente pega um cliente maduro para a compra. E talvez isso acelere um pouco mais a sensação dele se sentir ali, pertencente àquele lugar. É mais ou menos por aí que eu vi você relatando num livro, que a gente não está com ele aqui hoje. Porque a Cris não trouxe, que eu pedi. Então, assim... No link da bio tem o teu livro? No link da bio tem meu livro. Como é o nome dele? Destaque e Venda Seus Imóveis. Pois é, destinado a corretores. Destinado a corretores, que fique bem claro assim, né, Lana? Porque às vezes me falam assim, mas a pessoa é decorador, né? Ou então ele já é um stager. Não é um livro para um profissional que já é da área, é um livro para um corretor de imóveis que queira se inteirar de que existe essa técnica, de que ele... É para ele ler esse livro e sair para fazer uma captação já com uma mentalidade diferente. Gente, olha, não é esse daqui. Não é esse é outro. Não é esse daqui. 2 horas. Exatamente. Esse daqui é uma história para a próxima semana, que ela vai falar já pra gente, essa invenção dela, que não é nada inventado, tudo planejado. Mas que é como ela gosta, trabalha para estar mais próximo das pessoas e para profissionalizar os corretores. Eu acho que essa é a sua visão. Né? Essa é a minha intenção, sempre foi, né? Desde que eu tive, exatamente, desde que eu tive essa consciência de que eu conseguiria, através dos meus posts, através da minha experiência, compartilhar o conhecimento com o corretor, essa virou a minha missão. É o que faz brilhar meus olhos. É compartilhar conhecimento com o corretor de imóveis. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, porque eu vejo muita gente... Às vezes eu vejo umas fotos, assim, de pessoas que conversam comigo, que me chamam no direct, que compraram o livro... E eu já começo a perceber nas fotos que ela posta algum detalhezinho que eu olho e falo, olha que legal, teve cuidado em arrumar a cama, olha que legal, colocou uma colcha branca, olha que legal, enfim. Aí você começa a ter essa percepção de que um pouquinho que a gente fale já faz uma diferença na vida do corretor, né? E eu acho que é muito legal, né? A Ana Cris está passando por isso. É muito legal quando a gente vai vender um imóvel, que você também, corretor, passe por uma experiência positiva. Porque é muito ruim você mostrar um imóvel que você fica assim, olha, fulano... Justificando. Exatamente. Olha, fulano, você me desculpa que tá bagunçado, desculpa que tá esse cheiro de peixe, desculpa o cachorro pulando na sua perna, desculpa a cama desarrumada, desculpa a toalha pendurada, desculpa a calcinha no banheiro. Enfim, assim, né? É muito ruim. É muito melhor quando você entra lá e o cliente se sente tão à vontade que ele vai falando, poxa, que legal esse apartamento. Aí você pensa, pô, eu captei um imóvel bem legal, eu preparei esse imóvel. Então, eu acho que, assim, é uma experiência muito boa para o corretor também. É para o cliente vendedor que vê o imóvel dele ser valorizado, é para o corretor que tem essa experiência bacana e é para o cliente comprador, né? Que eles também se sente especial em entrar no imóvel que foi preparado, né? Não é um imóvel que a gente está entrando ali que ninguém arrumou nada para ele. Assim como assim, hoje eu entrei aqui no estúdio e falei para você, Alana, que delícia, que lindo, que chique. Imagina se eu entro aqui, tá tudo bagunçado de cabeça para baixo, eu ia pensar, pô, ela nem teve cuidado, né? Convidou a gente para vir aqui, aí você entra aqui, você fica encantado. Né? E eu tô assim, eu tô achando muito chique estar aqui. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com o nosso cliente. Então, Cris, eu vi que você trouxe aí um monte de anotações. Não, eu queria falar, puxando bem pro lado de corretor mesmo, Tá. A questão da precificação que a gente falou, né? Então, o imóvel ele pode ter um plano de marketing maravilhoso, ter um home stage maravilhoso, mas se ele não estiver bem precificado, né? Isso não vai ajudar na venda. E uma outra coisa, Cláudia, que os clientes acham, se iludem, e às vezes até dentro mesmo do ramo do home staging, a gente sabe que algumas pessoas falam que isso aumenta o valor do imóvel. E isso não é verdade. A Cláudia vai falar mais. Que ela... Não, pode falar também. Eu tô procurando tudo. Não tá ao vivo no Instagram? Estou.
Então eu tô sem sinal. A gente já chegou a ouvir. Estamos, e olha só, segura aí, Cris, ó. Gente, tem um aviãozinho aí, ó, no cantinho da tela. Você tem que mandar para todo mundo que quer comprar, todo mundo que quer vender. Manda aí para todo mundo se ligar no Conversa de Corretor. A gente também vai estar com o episódio gravado no YouTube a partir de amanhã ou mais tarde. E no Spotify tem o Conversa de Corretor já, o podcast dos corretores de João Pessoa, que vai inundar esse Brasil inteiro com essas conversas, com esse bate-papo. A intenção realmente é que seja essa conversa gostosa. Eu quero ver as perguntas de vocês interagindo aqui com a gente. Não é fácil, mas é extremamente prazeroso trabalhar com imóveis e poder conversar, compartilhar com vocês o que a gente vive no dia a dia. Essa realmente foi a minha intenção, poder trazer para o cliente vendedor e até para os corretores os desafios que a gente passa por eles precisarem entender que o imóvel precisa estar bem precificado e trabalhado muito bem por um corretor capacitado. Porque ontem mesmo eu estava conversando com um cliente que tem um imóvel e ele falou assim, uma corretora mandou 5 clientes sem estar acompanhado. Então, isso não acontece. Não é Remax, a corretora. E também ele não mencionou quem era, né? Mas o motivo da nossa conversa era ele deixar esse imóvel para a gente trabalhar. Em exclusivo, né? Para que ele tivesse o feedback, saber por que ainda não foi vendido, porque as unidades outras já foram vendidas e falta esse. Entendi. E, com certeza, pode ter sido 5 vendas perdidas por falta de um acompanhamento. Exatamente. Né? E essa questão do preço, essa questão do home stage, o home stage aumentar ou não o preço do imóvel, ou projetados, muitas coisas assim a gente escuta, né, Cris? Cláudia? Podem falar. Que a gente já ouviu até colegas falando que aumenta em 30% o valor do imóvel. Né? Então, quando faz o quê? Quando faz o home staging. E isso, eu sempre falei isso pra Cris, né? Que, na verdade, como é que você pode falar que eu vou lá fazer o home staging? Então, vamos fazer um home staging com morador, por exemplo. Eu vou entrar ali, eu vou fazer os descartes, vou organizar, né? Realmente, a gente acaba comprando um item ou outro. Mas se eu falar esse valor pro meu cliente, eu vou gerar uma expectativa nele que não existe. Não tem como eu fazer um home staging, por exemplo, com um morador, chegar lá e colocar, esse imóvel vale 1 milhão, e eu falar para ele que eu vou vender por 1.300.000 porque eu fiz o home staging nele. Se eu fizer uma reforma, se eu quebrar uma parede, enfim, se eu fizer N coisas, eu posso valorizar mesmo o imóvel. Mas eu sempre falo isso para a Cris. A gente nunca vai falar isso para o nosso cliente. O home staging, ele acelera a venda do imóvel. Isso é um fato, ponto. É comprovado. Agora, que ele aumenta a porcentagem de valor de venda, isso eu nunca falo para o meu cliente. Nunca. O que acontece, Alana, é, por exemplo, assim, um imóvel de 1,5 milhão foi bem preparado, está bem precificado. Então, assim, quando o cliente entra no imóvel preparado, ele não vai ter nenhum obstáculo, nenhuma objeção. Então, ele não tem por que te fazer uma proposta de 1.200.000, né? Porque ele não tem nenhum argumento. Então, assim, eu falo que a gente sempre vende com o home staging o imóvel pelo valor que ele foi precificado. Agora, não que o home staging valoriza o imóvel, né, em 30%, 20%, 5% que seja, né? Então, assim, claro que dá para você recuperar o valor investido, que às vezes você investe aí no home staging, sei lá, 2, 3 mil reais. Isso você consegue reaver. Mas você falar que ele aumenta a porcentagem de valor... Até mesmo pela velocidade, né? Que pela se velocidade, ele vender mais rápido, a gente vai diminuir o tempo. Se fosse de 1 ano mais para frente... e você vender até o valor do condomínio, né? Exatamente. Se você acumular o que esse cliente está perdendo de valor do condomínio, por exemplo, aí sim você pode falar, olha, você vai deixar... Se você vender em 3 meses, é diferente de você vender em 2 anos, né? Eu não sei se eu passei para a Cris, uma tabelinha que eu tenho, que eu uso para o meu cliente ver o quanto ele perde se ele não investir em home staging, né? Deixar esse imóvel parado aí 18 meses no mercado imobiliário. Então, assim, eu sempre falo que o cliente investir no home staging vai ser muito inferior a primeira baixa de valor que ele vai ter que fazer. Porque esse imóvel vai ficar no mercado aí 6 meses sem vender. Qual é a primeira reação do próprio cliente?
esse valor tá alto, eu vou abaixar o valor do imóvel. Então, assim, o imóvel custa 500 mil, ele vai lá e baixa para 450. Ele já tirou 50 mil. Ele não vai gastar 50 mil para fazer um homestaging. Então, assim, eu sempre falo, o valor de investimento dele é muito menor do que a primeira redução de valor que ele vai fazer. Então, isso também é um argumento legal de você passar para o teu cliente. Acho que é porque, assim, a gente só quer fazer o homestaging em casa no final do ano. Preparar a casa bem bonitinha, né, para receber a família e tal. E a gente dá aquela descarta e tudo. E ainda não são técnicas de homestaging, mas eu digo assim, a gente quer arrumar a casa no final do ano, mas para vender o imóvel ou para receber o cliente comprador, a gente precisa realmente trabalhar dia a dia com o nosso cliente, né? Vai, Cris. Tô doida para saber uma coisa aí. importante, o cliente e vendedor ele tem que ter noção que quando ele coloca o imóvel dele para venda, ele passa a ser um produto a ser comercializado. Isso a gente trabalha também, né? Então, ele tem que entender que aquele produto que vai ser comercializado, imaginar como se fosse uma vitrine numa loja, né? Então, a vitrine tem que estar bonita, bem apresentável, com um bom preço, né? Também no produto. Exatamente. Para que seja atrativo, para que a pessoa entre e compre. A mesma analogia dá para usar, né? Para os imóveis. No primeiro momento, o encantamento do comprador hoje, a gente sabe, nas redes sociais, nos portais de venda. Então, ali ele já tem que estar com a vitrine bem bonita, bem arrumada, bem precificado, para que esse comprador tenha interesse em ir visitar aquele imóvel. Então, isso, sim, é um ponto que tem que ser trabalhado também com o cliente e vendedor, né? Exatamente. Gente, vamos partir para as considerações de vocês. E hoje eu tenho uma recomendação. Não queria pergunta ser difícil. Eu já te disse que não fazer pergunta difícil. Eu queria saber, nesse universo, você atendendo os seus clientes, qual foi, assim, um fato, um acontecimento inusitado que foi, de repente, engraçado ou que você não esperava? Assim, alguma experiência que você tem passado nesses últimos dias que você acha interessante aqui mencionar? Não, acho até que eu já falei da senhora que disse, tá do jeitinho que tu gosta, né? Não, essa foi muito boa. Não, imagina, não é do jeito que eu gosto, do jeito que tem que estar, né, apresentável pra gente atender o cliente. E a questão da palavra despersonalizar também, né? Teve um debate, né, Cláudia, sobre essa palavra que a gente está usando. E, para mim, foi a palavra que fez uma vez uma cliente... Quando eu falei despersonalizar o imóvel, ela entendeu na hora, assim, e já quis, sabe, arrumar, tirar... Tinha muitos itens religiosos que a gente pede também, né? Para neutralizar, né, a retirada dos itens pessoais, de jogo, de futebol, né? Futebol, religião e... Política, exatamente, essas três. Então, assim, ela entendeu super bem e foi com a palavra despersonalizar. É o que não pode estar na roda de amigos, não pode estar em casa também, né? A gente não vai sair numa roda de amigos e falar de política, religião e futebol, porque vai dar alguma confusão. E é exatamente isso que a gente tem que fazer no imóvel do cliente. E aí, no final, que você estava organizando o imóvel, ela falou o quê? Tá do jeito que você gosta? Tá do jeitinho que você gosta. Do jeitinho que você gosta. Adorei isso. Foi bem engraçado. E o Fiquei meu... feliz com isso, na verdade, né? Porque ela entendeu que... Sim. Né? É porque, na verdade, Cris, ela entendeu que você é especialista em vender o imóvel dela. Então, de fato, o imóvel tem que estar do jeitinho que você gosta, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que tem mudado, né? Lana, você me falou de quando eu entrei na corretagem, quando você me chamou de velha. Não, eu não sei. Epa, Eu sou mais velha vamos que a Cláudia, voltar aí. Não, olha, ninguém tá falando de idade. Eu tô falando de tempo de trabalho no ramo imobiliário. Então. Eu sou a criança que estou aprendendo dia a dia. E aproveito para dizer que vocês duas são duas inspirações e modelo para a Lana seguir. A Cris sabe disso desde que eu entrei na imobiliária, o quanto que eu ouvia falar sobre o trabalho que ela desenvolve de posicionamento. E depois, acredito que aquela visita safari que foi feita nesse imóvel foi o ano passado, não é isso? Foi. Foi o ano passado, perto do final do ano. Foi perto do final do ano, E quando eu fui naquela visita que tem que é justamente isso aqui que eu vi, vocês fazendo um imóvel vazio, o cuidado que a Cris, que você
teve em desenvolver esse trabalho para a venda do imóvel, me fez despertar para justamente conhecer o que era o homestage. Eu escutei sim no curso, na preparação do corretor 360, da Remax, tudo. Achei uma palavra bonita, achei que alguma hora eu ia precisar ouvir, mas eu não pensei que estava tão perto de mim quanto a realidade quando a gente chega para preparar fotos e para deixar as recomendações para que sejam seguidas quando a gente vai levar um cliente para visitar o imóvel, né? Exatamente. E assim, aqui eu quero deixar registrado de verdade assim, a minha admiração pelo posicionamento profissional no ramo imobiliário de vocês duas. Um dos motivos, né, de eu ter chamado, me sinto muito honrada, porque ainda sou uma formiguinha, mas tudo que a gente sabe é uma gota no oceano, de fato, né? E esse projeto de a gente estar com um podcast, conversa de corretor, eu nunca ter trabalhado no ramo imobiliário, mas estou aqui na ousadia de aprender com vocês, me sinto honrada de vocês terem tirado esse tempo. E como é gostoso conversar, vocês vão falar ainda, tá? Mas como é que pode que eu olhe aqui o relógio, daqui a pouco vai dar 8 horas. E já se passou 1 hora aqui de podcast, de repente, né? Então, eu acho que é porque o assunto é bom, tem sido muito prazeroso para mim. Eu vinha no caminho falando com a Cris sobre isso, sobre o quanto que eu tenho me descoberto nesse ramo, né? De falar com pessoas, de conquistar, sabe? É desafiante, né? Todo dia é um desafio diferente. Não tem esse negócio de, esse imóvel é igual à venda desse copo aqui. Não. Cada imóvel é uma história diferente. Exatamente. Um cliente vendedor, porque a gente não trabalha com objetos, nem com casas, mas a gente trabalha com pessoas, né? Alana, eu quero fazer um adendo aqui, né? Quando você fala que, quando as pessoas falam, eu aprendo muito com você, eu aprendo muito... Eu sempre fico pensando assim, é que tu não tem ideia de quanto eu aprendo com você. Eu acho que quando a gente se reúne para conversar, todo mundo aprende. A gente tem sempre algum insight, alguém sempre fala alguma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Então quando você me fala assim, eu aprendo muito com vocês duas, eu fico pensando, a Cris deve aprender muito com ela, assim como eu aprendi hoje com você. Tu tá falando que tu é uma formiguinha, eu acho que tu tá errada. Porque, assim, quando eu te conheci, tu realmente me falou, Cláudia, eu tô começando agora. Eu lembro que você ficou tímida com a câmera, mas você falou, eu tenho que filmar. E hoje tu tá fazendo já um podcast. Assim, quantos corretores se aventuram a fazer isso, né? A dar cara a tapa, a tá sentado aqui, a tá aprendendo, compartilhando. Então, tu tá de parabéns, assim, para quem que tá se achando uma formiguinha. Eu acho que tu já não é formiguinha há muito tempo. Tá crescendo, uma formiguinha. Tá na jurazinha. E é sempre legal, Ana, quando a gente se junta para conversar. Eu acho que a gente sempre tem, assim, essa história da Cris, por exemplo, da cliente dela falar, a casa ficou do jeitinho que você gosta. Eu vou começar a fazer isso com meus clientes agora. Eu vou falar, essa casa tem que ficar do jeitinho que eu gosto, hein? Porque, e o que eu ia falar, quando eu entrei no mercado imobiliário, em 2016, o corretor de imóveis, ele não tinha um posicionamento. Eram poucos corretores que se posicionavam como corretores de imóveis, que iam para o Instagram dar cara a tapa. Era só corretor mostrando foto de imóvel. Não ia ninguém ali falar de TBI, ou falar de consórcio, né? Ou que ia falar de imóvel de posse, que trazer um conteúdo de qualidade. E hoje eu vejo muita gente fazendo isso. E eu acho isso muito legal. Então, às vezes me perguntam, tu acha que tu entrega muito conteúdo? Não, acho que eu entrego pouco. Porque eu não tenho tempo, que nem hoje eu vim pra cá voando. Eu queria ter parado, falar, pessoal, vamos lá conhecer. Eu tive 5 minutos para fazer isso. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende. Mais insights a gente tem, mais vontade de fazer coisa diferente. Então, eu já aproveito para encerrar aqui mesmo. Se deixar, eu vou ficar falando até amanhã. Queria convidar todo mundo para a semana que vem no Cresce Santa Catarina, no Cresce João Pessoa, aqui na Paraíba. Falar ali olhando para ali.
Pessoal, na semana que vem, dia 9, quinta-feira, eu vou estar com a Luciane, que é especialista em locação por temporada no Cresce Paraíba. Vai ser um evento gratuito que a gente vai juntar o homestaging para imóvel de temporada. Vagas limitadas, eu Vagas já estou limitadas. inscrita. Cris também, né, Cris? Vamos escrever. Vai ter um coffee break ali de recepção, a gente vai entregar esse livro, quem quiser bater um papo, vai estar aberto para perguntas, vai ser tipo um talk show, não quero entregar muita coisa, mas vai ser mais ou menos o que a gente fez aqui, mas a gente vai fazer ao vivo lá no Cresce, para as pessoas poderem tirar dúvidas sobre homestaging, sobre locação por temporada. Isso, que eu vi que vai ser bem direcionado para locação por temporada, isso aí. Que está crescente aqui em João Pessoa. Exatamente. Por sermos a pérola do Nordeste, eu tenho usado isso, não sei de onde eu tirei. Mas eu estou usando muito isso para falar sobre como as pessoas têm realmente gostado da nossa cidade, investido em flats para a temporada. Exatamente. Com essa crescente do Airbnb, né? Até mesmo tem flats que faz a questão a própria hoteleira, gestão, né? sim. E é isso. Muito obrigada. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. As pessoas estão parabenizando vocês duas, parabenizando o podcast Conversa de Corretor. E é isso, gente. O podcast Conversa de Corretor fica aqui. Meus agradecimentos. As meninas querem falar alguma coisa? Eu que te agradeço o convite. E sobre o que a Cláudia disse, que a gente aprende, porque cada um tem uma habilidade, Alana. E assim, a tua habilidade é de lidar realmente com pessoas, de falar. Ela fala super bem, desembaraçada. Play, vai. Tanto é que olha como ela conduz muito bem isso aqui, né? Eu jamais teria essa habilidade. Eu me gaguejo toda, eu me gaguejei aqui. Então, assim, porque cada um tem essa habilidade. Eu tenho, a Cláudia tem, tu tem essa que é fantástica, maravilhosa, que eu admiro muito. Vai, fala também. Assim, eu queria ser um pouquinho de Fala para os próximos convidados, que não é difícil estar aqui. A gente não fica nervoso. Aqui as coisas acontecem tudo naturalmente. A gente tem que se desafiar, né? Então, para muitas pessoas, algumas pessoas têm mais facilidade, como tu, né? Tem. Mas outras não têm tanto como eu. A Cláudia tem também bastante facilidade. Mas a gente tem que estar se desafiando e isso aí, porque a gente cresce com isso, né? Exatamente. Vencer o medo faz a gente crescer. A Petrúcia está perguntando aqui onde faz inscrição. Petrúcia, tem o link É que não tá meu Instagram aqui, né? Depois a gente coloca meu Instagram ali. Tem o link na bio do meu Instagram. Isso. O Instagram evento da semana Cláudia, que vem. Pode colocar aí, escrever. Eu vou escrever o aqui. seu Instagram. Pode escrever o seu Instagram, porque na bio da Cláudia tem o link para fazer a inscrição. Chama a Rita, chama todos os corretores que fizeram um treinamento com você, Petrúcia, para estar participando. Vai ser um momento muito bom. Exatamente. Eu acho que mesmo sendo voltado para locação por temporada, é aquilo que a gente falou, a gente sempre tira algum insight que a gente pode usar no nosso dia a dia. Exatamente. E principalmente, assim, a oportunidade que a gente tem de fazer network com profissionais que estão no mercado, como a Cláudia, como a Cris e como outros corretores que estarão lá também. Esse daí é o stand da Cláudia. É só você clicar em cima e você vai conseguir ver o link na bio dela e acompanhar tudo, né? Tanto ela como a Cris Castro tem um Instagram. Eu tô ainda trabalhando, vendo como é que a gente faz para que na hora do podcast, que é ao vivo, a gente ter todo mundo online, para que fique mais fácil das pessoas conhecerem os perfis de vocês, né? A gente tá aqui com o estúdio, o pessoal tá me ajudando também a descobrir como é que a gente vai fazer isso com essa tecnologia. E a gente chega lá. Conversa de Corretor fica aqui hoje e eu te espero quinta-feira. Eu não sei, gente, parece que vai passar por uma mudança de data, ainda vou ajustar aqui com o estúdio, mas na próxima semana a gente tem Conversa de Corretor. A gente vai estar com o Wilder de Cuiabá, estrategista digital, falando sobre estratégias para você utilizar no seu Instagram. E eu conto com a participação de vocês, tá bom? Tchau, tchau.